Olá, hoje estaremos dando sequência aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é baseado no nosso Evangelho do nosso Senhor Jesus, e falaremos hoje sobre as bem-aventurados os aflitos, que está no capítulo 5º deste nosso Evangelho e que traz no enunciado evangélico de Mateus, no capítulo 5, versículos 5, 6 e 10, quando ele nos fala no Sermão das Bem-aventuranças e diz: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Também é apoiado no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21, quando é dito que bem-aventurados os que vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes ao mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, está aí o enunciado evangélico que nos apresenta que aqueles que choram serão consolados. Os bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Então, a reflexão que é trazida nesse capítulo é bastante extensa, e a gente sugere que depois, quem tiver oportunidade e interesse, estude esse capítulo, porque ele traz como subtemas a justiça das aflições, as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, o esquecimento do passado, os motivos de resignação, o suicídio e a loucura. E nas instruções dos Espíritos ele traz o bem e o mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários, a desgraça real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Dever-se-á por termo às provas do próximo? Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida e proveito dos sofrimentos para outrem. Ou seja, derivada desta causa de que são bem-aventurados os aflitos, vocês vejam quantos temas são desdobrados e quantas informações, tanto Kardec quanto os espíritos que nos revelam a codificação trazem para nos explicar, nos ensinar, nos revelar diversos ângulos de uma reflexão. Então, Kardec começa falando da justiça das aflições, dizendo o seguinte, que somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz, e dizem para se ter maior mérito. Mas então perguntas, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifiquem essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus, Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o qual não seria Deus. Se é soberanamente justo e bom, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo,
justa há de ser essa causa, isto é, o que de cada um deve bem penetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isso é, pela palavra dos Espíritos. E essas aflições, queridos amigos, elas podem ser motivadas pela nossa atual encarnação, casos atuais das nossas aflições, ou por uma vida futura, fora dessa vida. Ou seja, as aflições podem ser decorrentes da nossa vida presente ou decorrentes de uma causa fora dessa vida presente. Então, a gente há de refletir a partir do momento que a gente compreende a vida do espírito, a gente há de entender que a gente pode sofrer pelas nossas atitudes que tomamos nos dias de hoje, ou quando Kardec até nos comenta que interrogue friamente as consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepção da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifique se a mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem mais há o homem de responsabilizar todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o próprio causador de seus infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha simplesmente menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males desta natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. E é natural que a lei humana atinja certas faltas e as puna. Pode então o condenado reconhecer que sofre as consequências do que fez, mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízos à sociedade, e não sobre as que prejudicam os que a cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências. É a famosa lei de causa e efeito. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhes uma advertência de que procedeu mal, dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o mal e o bem e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria o seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Então, a gente tem que entender que nós somos sempre os responsáveis pelas nossas atitudes. E é que algumas faltas a justiça humana consegue punir, consegue verificar. Agora, diante de Deus, a gente não consegue escapar de nenhuma das faltas que cometemos, por menores que sejam, né? E agora, o importante da gente saber é o seguinte, é que se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também pelos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos, a dos que são o amparo da família, tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna, que frustram todas as preocupações aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, como esse que nós estamos passando agora, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram tanto infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo. Os que nascem nessas condições certamente nada fizeram na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar que são impotentes para mudar por si mesmos. E os que põem à mercê de comiseração pública, pois que
Porque, pois, serão seres tão desgraçados enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. Então, se a gente imagina que Deus é justo, se a gente acredita, confia que Deus é justo, que Deus é soberanamente justo, é amor, ele não seria injusto com nenhum dos seus filhos. Então, se uns têm uma condição de vida, nascem numa situação de vida mais difícil, mais penosa, é porque eles estão respondendo por causas anteriores de suas aflições. Se a humanidade está passando pelo processo da pandemia hoje, é porque em algum momento a humanidade infringiu determinadas leis que não progrediram conforme se imaginava o desenvolvimento da Terra. Então é por isso que a gente está respondendo hoje, para que aceleremos o nosso processo de evolução. Não há injustiça no reino de Deus, não há acaso no processo do nosso desenvolvimento enquanto espíritos. Então é isso que a gente tem que entender, que na verdade as causas atuais, as causas das nossas aflições, elas decorrem exatamente dessa circunstância. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Também poderá, por estas palavras, ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofreres, vistos que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair, pacientemente na terra. Essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-se-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, a que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Estamos pagando hoje o que devemos pagar. Então temos que ter resignação e felicidade por estarmos tendo capital para poder saldar as nossas dívidas. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se não o fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve, em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido. Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque depois de haverem quitado estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será na outra. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão e a vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. E por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como um operário que comparece no dia de pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiveram feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a vossa tarefa. Portanto, queridos amigos, está aí um pequeno introdução deste capítulo maravilhoso que nos explica por que somos bem-aventurados quando sofremos. Entender que somos espíritos, que não nascemos no berço e que não morreremos no túmulo, traz a chave essencial para compreender a justiça de Deus
e a justiça das nossas aflições. Então que paguemos o que contraímos e que sejamos resignados e felizes por estarmos podendo quitar os carnês e os empréstimos, as moratórias que conseguimos com a justiça divina. Que Jesus nos abençoe e que possamos estudar ainda mais esse capítulo de Bem-aventurados os aflitos. Muita paz.